Boa noite a todos. Que o querido e amado Mestre esteja sempre conosco nesse momento. Ele que é o caminho da verdade e da vida, sempre nos envolvendo, sempre nos protegendo. Bem, a leitura de agora, de início, de preparação, é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 142, que diz assim: Um só Senhor, é o título. E a parte de Lucas, o trecho de Lucas, que Emmanuel comenta, é: Nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que deve servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E, para isso, é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Vamos então à prece de início, pedindo que o querido Pai de todos nós nos envolva nas mais sublimes irradiações do alto, que essas luzes venham até os nossos corações, para que entendamos que é necessário prosseguir para sermos felizes. Ser feliz e começar a mudar as nossas pequenas atitudes, ainda ruins, e transformar para essas atitudes positivas e benéficas. Nos envolva e nos proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, queridos amigos, na noite de hoje, o texto que pediram que a gente comentasse é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus a mamon, é o título do capítulo, e a parte é a salvação dos ricos. A gente leu aqui na introdução esse comentário de Emmanuel, que é exatamente de Lucas, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, o item 1 do Evangelho desse capítulo: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Bem, como vocês perceberam, nessa parte, Jesus
fala da nossa dificuldade em determinar o Senhor que queremos servir, subentendendo que o Senhor que devemos seguir é Deus, pois Deus é o Criador de tudo. Se Deus é Criador de tudo e tudo pertence a Ele, então por que servir um Senhor menor? Ele compara que esses dois senhores, que a gente não consegue ter duas ordens, seguir a duas ordens, e exatamente duas ordens distintas. Cada um tem uma intensidade e vai para um caminho. Ele fala para a gente, o Jesus, que não se pode servir a dois. Você fica tonto, perdido. É necessário escolher. Porque quando a gente escolhe, a gente mostra sinceridade na nossa escolha. A sinceridade de servir ao Senhor, no caso Mamon. Mamon era considerado o deus da riqueza, o rei, o deus da vaidade, que cuidava das coisas materiais. Então, você pode seguir por esse caminho, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus, ele é tão superior que ele não obriga a ninguém a segui-lo de imediato. Ele permite que a gente chegue até ele pela nossa própria vontade, boa vontade. Ele consegue forçar a gente a isso. Forçar no sentido porque há um determinismo evolutivo. Nós vamos chegar até ele, a Deus. Nós vamos chegar. Só que essa trilha, quem determina somos nós, a velocidade. A velocidade é determinada por nós. Então, nessa velocidade, eu posso servir ao Deus da riqueza. Posso. Mas isso tem um preço. Um preço profundo. É bom, quando a gente fala disso, a gente relembra um dos livros mais importantes dentro da doutrina espírita, obras complementares, né? Depois da obra básica de Kardec, nós temos um livro, para quem não é espírita, nós temos um livro maravilhoso, um romance chamado Há 2000 Anos. Há 2000 anos, ele, através do médium franciscano de Xavier, Chico Xavier, o espírito Emmanuel, ele relata uma vida dele, uma vida em Roma. Mas essa obra em especial fala de uma vida que Emmanuel teve quando, na Judéia, ele, senador romano, foi levado, né, por ordens políticas à Judéia. Em especial, ele vai para Galiléia e Jerusalém, fica nesse âmbito. Ele tem uma filha, essa filha adoentada, Flávia. Ele vai para a Judéia para que novos ares da época, um local com outro clima, pudesse curá-la. Vai com essa esperança. Ela começa a melhorar, mas depois piora. Quando ela piora, ele está na Galiléia. E na Galiléia, ela piorando, a esposa dele, Lívia, solicita. Nessa vida ele se chamava Pubulentus. Ela solicita que Pubulentus vá até a esse profeta de Nazaré. Vai até ele, peça pela nossa filha. Dizem que ele cura. É o nosso último recurso. E aí Pubulentus, Emmanuel, né? Pubulentus, naquela existência, o senador romano, fala assim, mas eu não posso ir no meio do povo como senador romano e chegar e pedir ajuda, não, né? É um alto cargo.
que vão pensar de mim? Mas aí ele vai no final do dia, à noite, ali quase perto do pôr do sol, né? No anoitecer. Ele vai vagando, procurando esse tal profeta de Nazaré. Na verdade, não é ele que encontra o Cristo. O Cristo encontra a figura de Publio Lentulus. E quando ele se aproxima, Publio Lentulus não consegue falar. Fica sem fala. E só pensando. E ele consegue ouvir. Jesus falava o aramaico, a linguagem daquele local, e ele falava o latim, a língua romana, mas ele, no pensamento, ele ouve cada palavra do Cristo. Ele ouve dentro da sua alma. E aí Jesus fala para ele, você devia ter me procurado durante o dia. Ia ser mais corajoso, ia ser contra o seu orgulho de senador. Mas aí ele vai conversando, Cristo. Em determinado momento fala assim, e é esse o ponto mais importante que eu estou querendo ressaltar. Esse é o momento crucial da sua vida. Você pode me seguir agora ou daqui a milênios. Pensa na figura do Cristo profundamente, vasculhando, varrendo com o olhar aquele homem que era um homem que detinha a vaidade, o status, exatamente Mamon. Ele detinha tudo aquilo, o poder, era um homem rico, com fortunas, herdeiro do outro senador. Era um homem que detinha o poder. E aquele momento era um momento assim, você vai continuar com o seu orgulho? Ou vai renunciar a ele? Você vai deixar Mamon? Ou vai seguir a Deus nosso Pai? E aí, Publio fica parado. Jesus ainda fala para ele, eu vou curar a tua filha. Com outras palavras, ele fala isso. Eu vou curar a tua filha, mas não por sua causa, mas sim por causa daquele ser de luz que você tem em casa, por causa do pedido carinhoso, afetuoso, amoroso dela. Estava falando de Lívia, a esposa, que leu a obra, vê que é um espírito distinto, evoluído, e que vai evoluindo cada vez mais durante toda a história. Esse momento é crucial porque quem leu a obra sabe. Publio Lentulus comete vários erros durante a jornada dele. Esses vários erros, talvez o erro mais, para mim, que leu a obra, o erro mais complicado dele foi que ele estava em Jerusalém no momento da crucificação do Cristo. E ele poderia ter tirado Jesus da cruz. Porque Pôncio Pilatos chega para ele e pede um conselho. O que eu faço? Como eu ajo? Jesus não é tirado da cruz, como a gente bem sabe. Mas aquele poder de Emmanuel mostra que naquele momento ele segue a Mamon. Que Senhor a gente serve? Quem que governa
a nossa existência aqui na Terra? Quem que determina? São as coisas materiais ou as coisas espirituais? O que está me movendo nessa existência agora? Eu vivo a vida respeitando as coisas materiais, respeitando o conforto, aquilo que eu tenho, os bens que eu possuo. Isso é respeito, não é desprezo, não é desprezar. Mas qual é o meu objetivo? É sair daqui rico, cheio de posses? Ou sair dessa vida sabendo que tudo que eu tive eu usei em meu benefício e usei também em benefício das pessoas ao meu redor? Isso vai de parentes, de amigos, de colegas, desconhecidos, até inimigos. Será que eu usei tudo isso que eu tenho em prol de outras pessoas? O que eu fiz com isso tudo? Como eu agi com isso tudo? Não se pode servir a Deus e Mamon. É os Espíritos falando para cada um de nós. Quem é o meu Senhor? Quem governa o meu íntimo? É para a gente pensar com profundidade. Não é uma coisa muito simples, porque nós hoje temos as redes sociais que tocam na nossa vaidade. A gente posta nas redes sociais sempre que está tudo bem, tudo perfeito. Mas às vezes nossa vida não é assim. Mas a gente vive como se fosse. E acredita às vezes que é. Muitas vezes a gente não se mostra como realmente nós somos. Ele continua nesse capítulo contando uma pequena história, ainda do Cristo. Uma história que eu gosto muito, porque diz assim: então aproximou-se dele, do Cristo, um jovem. No momento, quando a gente é jovem, a gente tem muita vontade de crescer, de ter um bom emprego, a gente tem sonhos. E não estão errados esses sonhos. E disse o jovem: bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Se aproxima do Cristo e vem com uma sinceridade, é sincero. Pergunta sincera. Jesus responde: por que me chamas bom? Jesus é forte, né? Por que você me chamas bom? Bom. Bom, só Deus o é. Sim, entenda. Quem é bom é Deus. Eu só estou aqui porque Deus permite. Eu só estou aqui entre vocês porque Deus é bom. Permite isso. Não sou bom. Só Deus o é. Superioridade divina. Falando assim, o Senhor é Deus. Eu não sou Deus. O que Jesus está falando aqui, eu não sou Deus. Deus é mais do que eu. Ele me criou. Continua. Se queres entrar na vida, agora vamos à sua pergunta. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Sabe os mandamentos mosaicos? Aqueles, os 10? Siga eles. Se quer entrar na vida eterna, você seguir aquilo, já está no bom caminho. Vida eterna é plenitude, é vida plena. Continua. Que mandamentos? Retrucou o jovem. E aí Jesus falou assim, peraí, então vou ter que te explicar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e ama
a teu próximo como a ti mesmo. Está na dúvida? Eu vou te ajudar. Vou te relembrar. Olha só que fantástico. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Eu tenho cumprido isso desde sempre. Principalmente agora que eu sou jovem, eu estou me cuidando. Estou fazendo tudo isso aqui. O que ainda me falta? Já estou fazendo isso. Olha só, Jesus falou, faz isso e tenha vida eterna. Mas o jovem queria mais. O que me falta? No íntimo, o jovem já tinha a resposta. Porque aquilo que ele estava fazendo não estava preenchendo ele. O que ainda me falta? Se ele estivesse satisfeito, ele falava, tá bom, então já faço, beleza, tchau. Tchau e bênção. Tchau, mestre, beleza. Mas ele queria mais, ele sabia que aquilo não era suficiente. É que nem a gente quando está evoluindo, melhorando, você quer mais. Você quer mais de um relacionamento, você quer mais do seu trabalho, você quer mais do seu círculo de amizades, você quer mais. Eu quero mais. Eu já estou fazendo o beabá, quero um pouquinho mais. Disse Jesus, você quer mais? Então é isso. Se queres ser perfeito, você quer chegar então a um ponto maior? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Vamos lá. Então você quer? Se desapegue das coisas materiais. Jesus, quando fala, vende tudo, Jesus não está falando o ato em si, que pode ser artificial. Jesus está falando assim, desapegue-se então das coisas que você tem. Porque você faz tudo o que você faz, e se você quer mais, falta o desapego. Em especial, o desapego às coisas que você tem. Depois, vem e segue-me. Dá aquele que não tem, pega aquilo que você tem e dê para outras pessoas. Depois vem e me segue. Você estará aqui, junto comigo. Será um. Em vez de 12, vão ter 13 apóstolos. Porque os 12 estavam fazendo isso. Estavam seguindo o Cristo, para cima e para baixo. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho. Ele ouviu as palavras e ficou triste. Porque possuía grandes haveres. Jesus já conhecia aquela alma, gente. O mestre já conhecia aquele ser. Não era alguém que era desconhecido dele. Não. Jesus conhece cada um de nós aqui na Terra. Quem chegava perto dele, pensa, Jesus já conhecia o ser. Ele sabia que a dificuldade dele era com o apego material. Por isso dá essa resposta. Como tem muitos que têm apego. Ele ficou todo triste, porque mas esse passo tem que ser esse passo. No íntimo, eu falo, mas é isso. É que nem você tem dificuldade com sua mãe. Aí Jesus fala assim, você quer me seguir? Faz as pazes com sua mãe. É isso? É. Jesus disse então a seus discípulos, depois que ele foi embora, digo-vos em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil
a quem é apegado. Riqueza no sentido de apego. Que quando tem um cara que é muito rico, subentende-se, na maioria das vezes, por isso é muito difícil, é apegado às coisas materiais. Porque, por isso, às vezes, que ele é rico. E vai se apegando. Porque tem pessoas que podem ter muito e falam assim, não quero ter muito. Eu prefiro viver com pouco. Isso não é apegado. Mas tem gente que quer ter, quer mostrar que tem, quer esbanjar. E Jesus fala, para isso é muito difícil. Quem esbanja é muito difícil. Por quê? Ainda uma vez vos digo, disse o Cristo. Ainda uma vez te digo. Vou relatar de novo. Vou falar novamente. Jesus frisava isso, da riqueza. Quantos ricos, fariseus ricos, vinham até ele? Por isso, quando ele fala de Zaqueu, com Zaqueu, que está também nesse capítulo, mais à frente, quando ele fala de Zaqueu, ele fala com aquela propriedade. Olha, gente, o desapego dele, isso é um exemplo imenso. Porque é muito difícil, não é fácil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Daí a gente tem o buraco da agulha, que pode ser a passagem, passava o camelo, ou pode ser o buraco da agulha, aquela linha mais grossa que passava, né, pelo buraco da agulha. Tem várias interpretações que não vem ao caso. O que Jesus quer dizer, simboliza para a gente, é a dificuldade de se chegar ao reino dos céus. Essa dificuldade tem a ver com plenitude. A dificuldade que a gente tem de se livrar dessa ligação material, porque a matéria é muito forte na nossa vida, na nossa existência. Quando a gente encarna, a matéria, ela nos envolve. Nós temos um corpo material, temos o perispírito, né? Depois, quem não sabe, explicar com propriedade, temos o perispírito, temos o corpo físico e temos nós, espírito. Mas esse corpo físico, ele turva muito as pessoas que ainda estão nesse processo evolutivo, numa caminhada mais difícil, mais longa. Por isso que a gente ainda tem preconceitos raciais, que a gente é pegado à cor da pele, a gente é pegado se é mulher, se é criança, se é jovem, a gente é pegado ao aspecto físico e esquece da essência, que é o espírito. A gente esquece que tudo que nós estamos vivendo aqui na matéria é passagem. Eu não sou o físico. Eu sou espírito. Temos que aprender a nos desapegar, porque somos forçados a isso, porque vamos desencarnar. O corpo vai se transformar, vai morrer, e nós vamos continuar a existir. Jesus, quando fala do reino dos céus, fala de continuidade. Continuidade quer dizer, você vai encontrar facilidade, mas se você continuar apegado às coisas materiais, isso vai te dificultar tremendamente. Por isso nós temos espíritos apegados ao corpo quando desencarnam, tem espíritos apegados à sua casa, seu carro, seus livros, seus sapatos, seus objetos pessoais. Tem gente apegada a pessoas e o espírito não avança depois da morte. E aí é necessário esses espíritos retornarem, e às vezes em condições adversas, para que consigam trabalhar exatamente o desapego. Meus irmãos,
muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo profundamente essa casa maravilhosa que nos permite, de maneira virtual, mas com o mesmo amor, a continuarmos aqui juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa força que está dando a todos nós nesse momento tão complicado, mas que sabemos que vamos sair dessa melhores e vamos aprender cada vez mais que nascemos para a felicidade. Que envolva a todos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, e que o coração fraterno do Cristo nos abrace aqui e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz.